Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo saco para roupa. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho. Vamos aprender? Você vai precisar de plástico, viés, tecido e um zíper de 40 centímetros. O plástico vem com um papel para proteger ele, para não grudar um plástico sobre o outro. Eu vou cortar a medida de 36 centímetros por 36 centímetros duas vezes. Cortei a medida de 10 centímetros por 36, uma vez no tecido estampado e uma vez no tecido liso, e a medida de 4 centímetros por 36, também uma vez no tecido estampado e uma vez no tecido liso. Para segurar um tecido no outro, eu vou passar costuras em linha reta. Se você quiser colocar manta acrílica ou um feltro no meio para poder dar mais firmeza na parte do tecido, pode, mas apenas os dois tecidos já é o suficiente. Com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, eu coloco o plástico em linha reta e vou passar uma costura de fora a fora com a distância de um pé de máquina. Viro o tecido para o lado de cima e vou rebater a costura que a gente acabou de fazer. Pego outro plástico, a tira menor e vou fazer o mesmo. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro o tecido para o lado de cima, rebato a costura, porque aí fica o acabamento muito mais bonito. Coloco o zíper com o puxador virado para o lado de baixo, rente na parte de cima do tecido e passo uma costura de fora a fora. O ideal para pregar o zíper é o pezinho próprio para zíper, mas eu estou pregando com o pezinho da máquina mesmo. Então, se você tiver o pezinho próprio para zíper, é o ideal. Viro o excesso de tecido para baixo e passo uma costura bem rente à emenda que a gente acabou de fazer. Vou fazer o mesmo para pregar o outro lado do zíper. Coloco o tecido com a estampa virada para o lado de baixo, rente na parte de cima do zíper, tomando bastante cuidado para as laterais ficarem igual à lateral de baixo. Passo uma costura. Viro o excesso de tecido para baixo, passo uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer. Dobro, deixando rente a parte de baixo e também as laterais. Não pode alfinetar o plástico porque ele vai furar e vai ficar marcado. Então eu alfineto apenas a parte que tem tecido. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o saco. Corto o excesso do zíper. Puxo o puxador para o lado de dentro. Passo a costura em linha reta na lateral. Corto o excesso também do zíper. E vou passar uma costura do lado de baixo. Desviro. Vou pregar o viés nas laterais e na parte de baixo, cortei com 2 centímetros a mais, dobro ele ao meio, vincando.
Coloco metade do viés para o lado de baixo e a outra metade do lado de cima. Como o plástico é transparente, é muito fácil de costurar e o viés fica certinho, porque você consegue enxergar o lado de baixo. Vou arrumando a lateral do plástico e costurando o viés. Quando chegar na parte de cima, eu dobro aproximadamente meio centímetro do viés para baixo, deixando rente com a parte de cima do saco. Finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Na parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro, desço a costura. Na parte de baixo, eu dobro o viés vincando ao meio e as duas pontas do viés eu vou dobrar meio centímetro para dentro para poder dar acabamento nos cantinhos da peça. Para produzir essa peça, eu gastei menos que R$ 5 e a sugestão para a venda é R$ 20. Mas dependendo se vocês personalizarem com bordado, aí o valor é um pouquinho a mais. Vale vocês pesquisarem o valor que o pessoal está pedindo na sua região. E essa é uma peça muito solicitada para as mamães que vai para a maternidade, então elas estão pedindo bastante essa peça. Para não grudar um plástico no outro, eu coloco o papel, o próprio papel que veio no plástico. E ficou assim a nossa peça. Olha só que charme! Super lindo e fácil de fazer. Dá para você brincar bastante com os tecidos, bordar o nome da criança. Fica um charme para você dar de presente ou vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e eu acho que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.